Meus queridos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que contentamento. Bendigo a Deus por estarmos terminando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. O tema desse trimestre, um tema realmente extraordinário, um tema importantíssimo, os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Durante esse trimestre nós tivemos excelentes aulas e eu já aproveito para agradecer os nossos mestres, professores e professoras que estiveram aqui ministrando as aulas. Deus abençoe a vida, o ministério de vocês, a nossa equipe do Ministério de Educação Cristã, equipe de mídia que tem possibilitado que esse material chegue na sua casa e seja uma bênção para todos. E nós estamos aqui depois de tantos temas extraordinários. Eu te recomendo fortemente a acompanhar as 12 lições anteriores para conhecer um pouco mais dos atributos da pessoa de Deus, da soberania de Deus. E hoje nós estamos encerrando esse trimestre com um tema realmente muito profundo e a gente vai poder conversar sobre isso aqui e você vai ver. Hoje nós vamos falar sobre o Deus Uno e Trino. É a nossa 13ª lição e o texto áureo está em 2 Coríntios 13, que diz: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Amém. Esta é a bênção apostólica escrita aqui pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13. A verdade aplicada diz que a doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus e nos motiva ao necessário crescimento no conhecimento do Senhor. Os objetivos: apresentar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, citar o agir do Deus Pai, Filho e Espírito Santo e mostrar as distinções e, ao mesmo tempo, a unidade da Trindade. Então, veja que desafio enorme nós temos aqui diante de nós. O texto de referência está em João 10:30, eu e o Pai somos um. João 14, 10 e 11, que diz: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. E João 15, 26. Mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Queridos, nós estamos diante de um mistério. E aqui é importante que nós venhamos introduzir esse assunto, porque a doutrina trinitária, ou trinitarianismo, ou a trindade, conforme a teologia chama, não é um enigma. Não é um enigma como aqueles de Salomão, que ele discernia e matava a charada. Nós não estamos diante de um enigma, porque um enigma ele tem uma solução, ele tem uma resposta e que encerra todas as ideias. Nós estamos diante de um mistério. E um mistério, ele é revelado por Deus, e a gente vai ver que o mistério trinitário, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele é revelado paulatinamente, de uma maneira crescente, desde o Antigo até o Novo Testamento, e ele não para por aí na história da igreja, os pais da igreja, os apóstolos pais da igreja, ao longo da construção sistemática da teologia. Essa doutrina ela tem sido construída ou revelada pelo Espírito Santo para que a igreja possa entender essa ideia aqui. Porque não é fácil.
nós não estamos diante de uma lição como a soberania de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, a fidelidade de Deus. É muito fácil de você identificar isso na palavra de Deus. Mas a doutrina da Trindade, ela tem a sua dificuldade, porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus é um, Shema Israel, Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4 até o 9. Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Os mandamentos: não tenha outros deuses, né? O Senhor é um só. Então, a teologia do monoteísmo, um Deus, ela é muito clara, né? E o Antigo Testamento especifica muito essa ideia. Mas quando nós adentramos no Novo Testamento, que a gente começa a ver o agir do Filho, que ele é adorado, que ele faz milagre, que ele diz ele e o Pai é um, e daqui a pouco que ele envia o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo nele, que também é adorado, que é Deus, que opera, que faz milagres, que dá dom, a gente fica numa situação porque são três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que há um único Deus. Então nós estamos diante de um mistério que não é fácil. Nós encerramos esse trimestre aqui e só o Espírito Santo, a graça de Deus, para que eu consiga trazer um pouco mais de luz e a gente venha a entender mais sobre o Deus uno e ao mesmo tempo o Deus trino. Ao longo da história da igreja, desde o início, surgiu uma das ideias teológicas que é o unicismo. A teologia unicista, ela acredita, e até hoje existem adeptos, enfim, pessoas que acreditam dessa maneira, ela acredita que Deus é um só, e de fato é um só, mas é uma única pessoa. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus era o Pai. No Novo Testamento, no Evangelho, Deus é o Filho. Ele se revela, ele se manifesta na pessoa do Filho. E depois da sua ressurreição, esse mesmo Deus não é uma terceira pessoa, não existe dentro do unicismo. O próprio e o mesmo Deus está com a igreja hoje na pessoa do Espírito Santo. Então essa é uma teologia unicista que contrapõe a teologia trinitária ou a doutrina da Trindade. Porque nós acreditamos que Deus é um, e aí está a questão da nossa fé, e aqui habita o mistério: Deus é um. Todavia, esse Deus único, uno, ele se manifesta e ele existe em três pessoas distintas. O Deus Pai não é o Filho e nem o Espírito Santo. O Deus Filho não é o Pai e nem o Espírito. E o Deus Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Agora, há uma unidade na Trindade. E é isso que nós vamos estudar aqui. Não estamos diante de um tema fácil. Eu já te adianto. Estamos diante de um mistério e a gente só vai conceber e ter paz conosco mesmo pela fé. Queridos, os primeiros 400 anos da igreja, os primeiros 5 séculos da igreja, esse tema foi debatido com muita profundidade. Os apóstolos e depois os pais da igreja, aqueles líderes, tanto na África, no Oriente, na Europa, onde havia ali aquelas lideranças, eles começaram a construir o corpo doutrinário da fé cristã. Hoje a gente tem tudo muito sistematizado, muito modular, não é? A teologia sistemática, ela coloca tudo em gavetas e o conhecimento hoje é muito fácil, acessível. Mas os primeiros 400 anos da igreja, só para que os amados irmãos tenham uma ideia, ele consumiu cerca de 7 grandes concílios da igreja, que foram aqueles encontros para que de alguma maneira pudesse chegar em um consenso, pelo menos majoritário,
da realidade de que são três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todavia, um só Deus, conforme a Bíblia mesma diz isso. Então nós precisamos entender, e hoje nós temos todo o saber, todo o conhecimento que nós temos hoje, não só nesses 7 concílios da igreja, dos pais da igreja, dos apóstolos, como teólogos ao longo da Reforma, enfim, pentecostais, reformados, que têm excelentes ideias e que vêm nos ajudar nisso daqui. Porque o primeiro grande problema que nós temos, para muitos, é que a palavra trindade, como nós falamos, ou a doutrina trinitária, ela não está escrita na Bíblia em nenhum lugar. Você não vai achar na Bíblia a palavra trindade, não é? Mas ela mostra a realidade desse Deus. Eu poderia aqui ilustrar dizendo, por exemplo, o livro de Esther. Esther é um livro maravilhoso, é um livro cheio de Deus. O agir de Deus está ali em cada detalhe, seja em Mardoqueu, seja na vida de Esther, seja ali nas revelações dos planos de Naamã, enfim. Mas esse livro não tem escrito o nome Deus, Jeová, Elohim, El Shaddai. Não existe ali no livro de Esther o nome de Deus, mas ele é cheio do agir e da presença de Deus. De igual forma, nós não temos escrito na Bíblia, em lugar nenhum, o termo ou a palavra trindade. Mas a trindade está. De Gênesis até Apocalipse, a gente consegue discernir isso. E através da própria Bíblia, nós entendemos, dentro do conhecimento, com humildade que nós temos da palavra de Deus, que a doutrina unicista, ela é uma heresia, porque ela contrapõe o que nós encontramos, de fato, na Bíblia, que é a trindade, né? A doutrina trinitária. Ela está no Antigo Testamento. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus é Elohim, que é o plural de Eloá. Deus já dá indícios logo no primeiro nome, né, de uma palavra plural. Eloá, grandeza, soberania. Elohim, grandezas, soberanias. Mas ali não há um politeísmo, mas destaca de alguma maneira. E a gente vê na criação do homem quando Deus fala também no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ali não é um plural que redunda em majestade, um plural majestático, para dizer que é uma excelência de pessoa, não é? É um plural porque indica não ser uma única pessoa. Façamos o homem. E no capítulo 6, quando vem ali o pecado que Deus pune com o juízo do dilúvio, ele diz, desçamos, porque não dá mais para conviver com o homem, vamos julgá-lo. E aí vem o dilúvio e os irmãos conhecem. Algumas teofanias, que são manifestações angelicais, que indicam que era uma manifestação de Deus, em alguns pontos indicam a pessoa do Filho. Referência no Antigo Testamento sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, são muitas. É muito comum a gente ler o Espírito desceu sobre Sansão, tomou, o Espírito veio sobre Davi. Não está escrita a palavra Trindade, mas já no Antigo Testamento nós temos Isaías 61, quando Jesus cita Isaías 61, lá no Evangelho, e ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ora, o Senhor, o Espírito e o Messias. Não é? Então já há manifestações e revelações desse mistério já no Antigo Testamento, apontando para o Deus Pai, para o Deus Filho e para o Deus Espírito Santo. Agora, quando nós entramos no Novo Testamento, e aí é onde nós entendemos que a revelação ela é crescente, até porque naquele contexto politeísta antigo lá dos judeus, se houvesse mais revelação, confundiria muito com politeísmo, com deuses do Egito, da Babilônia, da Grécia e por aí vai. Mas na plenitude dos tempos, quando Jesus vem
E o Novo Testamento começa a ser construído, revelado. O reino de Deus é implantado na terra com a vinda de Cristo, com o Evangelho. Então nós recebemos muito mais clareza para entender o Deus Uno e o Deus Trino. Vejamos o batismo de Jesus em Marcos capítulo 1, Mateus, Lucas também cita isso, mas Marcos, quando Jesus sai da água, o Espírito Santo desce sobre o Filho, em forma de uma pomba, e o Pai do céu fala: este é meu Filho em quem eu tenho prazer. Então o Pai fala, o Espírito Santo desce e o Filho é batizado. Então aqui o unicismo cai por terra, porque o Filho estava sendo batizado, o Espírito desce sobre ele e o Pai fala. No Monte da Transfiguração, em Marcos capítulo 9, a Bíblia diz que quando Jesus está ali conversando sobre a partida dele com Elias e Moisés, os apóstolos, Pedro, Tiago e João, estão ali maravilhados com aquela cena. Jesus mostra a sua deidade, a sua divindade, é uma metamorfose. O Cristo homem, ele se mostra como o Logos, o Verbo de Deus, o próprio Deus, e eles ficam encantados a ponto de que próprios espíritos de outra dimensão vêm falar com ele como Deus, e de repente ouve-se a voz de novo do Pai dizendo: este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então não são e não podem ser a mesma pessoa. Depois que Cristo ressuscita, isso está em Mateus 28, a palavra do Senhor diz que ele dá a grande comissão. A tarefa da igreja, isso aqui nos aperta, diz respeito a mim e a você, a igreja. E o que ele diz? Ide por todo mundo. Portanto, ide por todo mundo. E o portanto é porque ele diz no versículo anterior que ele tem toda a autoridade. É-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, agora que ele retoma esse poder que Adão perdeu lá no Éden, então ele restaura isso vencendo o diabo depois da ressurreição, não pecando hora nenhuma. Ele fala: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então veja aqui que o Evangelho ele vai revelando isso de maneira gradual. Nós lemos aqui o texto áureo dessa revista em 2 Coríntios 13, que é a bênção apostólica que o apóstolo Paulo ensina às igrejas e ele ministra à igreja de Corinto. Em 2 Coríntios 13, ele fala: a graça do Senhor, Kyrios, Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Theos, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então veja que a revelação desse Deus trino, amados, e é um mistério, ainda que nós não entendamos. E tem gente que quer dar o exemplo do ovo, né? Tem a casca, tem a clara e tem a gema. Tem gente que quer dar o exemplo da água, H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E são muitas as ideias, mas isso são tudo ilustrações que são precárias em si mesmas, porque a casca é casca, sem a gema e sem a clara. A gema é gema sem isso, mas Deus não é Deus sem ninguém, e ao mesmo tempo cada um é Deus. Eles se completam, eles não se dividem. Então nós não podemos, não tem como separar Deus. E a nossa mente tem dificuldade de entender isso. E aqui está o mistério. Agora, pela revelação das Escrituras, nós cremos em um único Deus. E esse Deus se revela e se manifesta, interage conosco na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, eu amo de uma maneira especial essa carta, teologicamente, doutrinariamente, ela é muito profunda, mas no capítulo 2 e no versículo 17, olha o que Paulo diz aqui. E quando veio Cristo, quando veio o Messias, o ungido, Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, judeus. Efésios 2,18, porque por meio dele, Cristo, ambos temos acesso
ao Pai em um só Espírito Santo. Então, em Cristo temos acesso ao Pai no Espírito Santo. Olha que coisa. Então, a revelação ela é gradual. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo diz aqui: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então aqui Deus, ele é revelado, e as escrituras inspiradas pelo Espírito Santo, a revelação de Deus, elas vão colocando exatamente as três pessoas em pé de igualdade, de adoração, de essência, de pessoa, de poder. Todos os atributos estudados anteriormente pelos professores e mestres que trouxeram as lições são referentes ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Então não há como fugir. Eu não vou entrar na revista propriamente dita. Eu quero trazer aqui algumas coisas. Eu te recomendo muito a estudar a lição, ler a lição, mas eu quero trazer aqui algumas coisas mais. Um dos documentos mais antigos da igreja, fora o cânon, as escrituras sagradas, é um documento chamado Didaquê. Hoje, se você googlar, se você entrar na internet, você tem acesso ao Didaquê, também conhecido como a instrução dos 12 apóstolos, né? Não é tido como os apóstolos, mas é dada como instrução dos apóstolos, que veio deles e os pais da igreja então escreveram. Segundo a tradição, esse documento foi escrito entre o ano 60 e 90 depois de Cristo. Muitos acreditam que ele é antes da destruição do Templo de Jerusalém, porque ele não cita nada. Foi escrito ou na Síria ou na Palestina, mas é um documento extremamente importante, porque depois dos escritos canônicos da Bíblia Sagrada, o Didaquê, leia, é um texto pequeno, é um documento do período pós-apostólico, da patrística, dos pais da igreja, e é uma fonte de legislação, de conhecimento, é um catecismo. Digamos que é um catecismo, é um modo de discipular os neófitos que vinham ao cristianismo. E no capítulo 7, fala sobre o batismo. E eu quero ler para você o que é que fala. A Didaquê diz assim: quanto ao batismo, capítulo 7, item número 1. Faça assim, 2 pontos. Depois de ditas todas essas coisas, que coisas? Do capítulo 1 até o 6, ele vem falando sobre como discipular o cristão, o novo convertido. Então ele diz, depois de falar todas essas coisas, batize em água corrente. Gente, um documento do 1º século da igreja cristã, isso é de um valor extraordinário. E batize-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, de acordo com a determinação de Jesus em Mateus 28. Se você não tiver água corrente, batize em outra água, com água parada. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. E o item 3, na falta de uma ou outra, não tem água corrente e não tem um poço, nem uma piscina, um lago, uma represa, olha o que a Didaquê diz, queridos, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo bíblico é por imersão em água corrente, podendo fazer em água parada. Não tendo acesso à água parada, a água tem que ser derramada, não é aspersão de gotículas, é derramar água, e essa água aqui é infusão. Eu já batizei por infusão. Há poucos tempos atrás nós tivemos um membro da igreja que aceitou Jesus, ele estava num estágio muito avançado de câncer. O câncer era na garganta, aquilo já estava exposto, uma situação debilitada. É um amigo nosso, uma pessoa muito querida, e nós, conversando com ele, aceitou Jesus. Ele confessou Jesus, ele abriu o coração, falou, pastor, eu creio, ainda que ele não me cure, mas eu aceito Jesus como Salvador.
Mas aquele homem não podia ser mergulhado em águas, as feridas estavam abertas. Então nós fomos na casa dele. Ele confessou Jesus como Salvador. Nós mornamos um balde ali com uns 20 litros de água, aqueles baldes grandes, e aquela água ficou morna. Ele se assentou numa cadeira de plástico e nós fizemos então ali o apelo. Ele confessou Jesus e nós aspergimos, eu estou me arrepiando de lembrar. E nós então não aspergimos, nós fizemos a infusão. Nós derramamos aquela água em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Isso a Didaquê já orientava lá no ano 60, 70, 80, depois de Cristo. Queridos, mas não para por aí. Eu trouxe aqui um livro da Declaração de Fé das Assembleias de Deus e eu trouxe apenas para usar aqui no final os catecismos da história da igreja. Depois da Didaquê, que foi lá em torno do ano 60, nós temos aqui o Credo dos Apóstolos. O Credo dos Apóstolos, que também vem nesse viés da Didaquê, ele dizia o que a igreja cristã acreditava. E esse credo diz, ele é do século II, tá? E ele diz assim, e durou até o século V, VI, muitos cristãos ainda ficou com essa confissão de fé do credo dos apóstolos. E esse credo, você já deve ter ouvido ele. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, com S maiúsculo, Salvador, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sim, sofreu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Creio no Espírito Santo. Então veja, a igreja cristã, ela vem construindo, e os concílios e os encontros, a Didaquê, os apóstolos, a Bíblia, agora o credo dos apóstolos. Mas no ano 325, a igreja reuniu de novo, escreveu o credo niceno. O credo niceno diz assim, 325 depois de Cristo, cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir, as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra, que por nós homens e por nossa salvação desceu e foi feito carne e se fez homem. Vem falando sobre Jesus. E diz, e cremos também no Espírito Santo. Então veja que a igreja cristã, desde os seus primórdios, ela vem construindo aquilo que nós acreditemos. Depois, no ano 381, houve a revisão desse credo niceno lá em Constantinopla. Ele ficou conhecido como credo niceno constantinopolitano. É uma revisão. E ele repete mais ou menos as mesmas palavras. Creio em Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Mas eu quero encerrar. Aí nós temos o credo da Calcedônia, em 451, também dizendo, creio no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Nós estamos falando dos primeiros 400 anos, primeiros 4 séculos da igreja cristã, que é o nosso berço. É preciso que eu e você voltemos a essa fé dos nossos pais. Em torno do ano 500, o credo de Atanásio, ou o credo atanasiano. Esse credo é maravilhoso, porque Atanásio e os seus pastores, seus líderes, ele escreveu com muita minúcia. Esse credo precisa ser lido e estudado por nós hoje. Queridos, olha o que o credo de Atanásio diz. Eu já vou direto no item 3. A fé cristã é esta, 2 pontos, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra pessoa do Filho e outra pessoa do Espírito Santo.
Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Olha isso. Glória é igual, a majestade é coeterna. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo é incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E, no entanto, não são três eternos, mas há apenas um eterno. Da mesma forma, não há três incriados, nem três imensuráveis, mas um só incriado e um só imensurável. Assim também, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. No entanto, não há três onipotentes, apenas um só Deus onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há três deuses, mas um Deus somente. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Todavia, não há três senhores, mas um Senhor. Assim como a veracidade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor, assim também ficamos privados de dizer que haja três deuses ou três senhores. O Pai não é feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente. Não foi feito nem criado, mas gerado pelo Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Não foi feito nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um Pai e não três pais, um Filho e não três filhos, um Espírito Santo e não três Espíritos Santos. E nessa trindade, preste atenção aqui, não existe primeiro nem último, maior nem menor, não há hierarquia entre eles, mas as três pessoas são coeternas, iguais entre si mesmas, de sorte que por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na trindade, como a trindade na unidade, deve ser adorada pela igreja. Portanto, quem quiser ser salvo, deve pensar assim a respeito da trindade. Então veja, queridos, que isso tudo foi construído, foi revelado pelo Espírito Santo ao longo da história da igreja, e nós não podemos deixar isso. E eu quero encerrar aqui. Esse termo trindade, ele foi proposto por Tertuliano. Foi Tertuliano que numa discussão ali com Marcião, que era um outro teólogo unicista, que dizia que era um só Deus, ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Então Tertuliano, ele categoriza Deus, colocando esse nome trindade, que é muito próprio, é muito pertinente. Ele diz, são três pessoas, mas uma substância, uma essência. E Tertuliano viveu ali em torno do ano 200 depois de Cristo. Ele nasceu em 160 depois de Cristo e morreu em 220 depois de Cristo. Então, amados, essa é uma doutrina que acompanha a igreja. Aqui fala do Deus Pai na lição, ele é criador, sustentador e provedor. Fala que o Deus Filho, ele é libertador, mediador e salvador. E fala que o Deus Espírito Santo, ele é consolador, ele é convencedor e ele é intercessor. Leia essa lição e você vai entender muito mais agora depois disso que nós falamos. Eu encerro, depois dessa visão panorâmica sobre esse mistério. Eu não quero te convencer. Eu não trago aqui uma resposta de um enigma, porque eu recebo esse mistério e creio nele, porque as Escrituras me apresentam ele. E eu creio pela fé. E eu quero te desafiar a crer no Deus Pai, Filho e Espírito Santo pela fé. E porque as Escrituras nos revelam assim. Um Deus, três pessoas. Eu encerro com Agostinho de Hipona, grande teólogo. Muito das doutrinas
que nós temos e conhecemos foram organizadas ou então canalizadas. Depois veio Lutero, Calvino e tantos reformadores, e isso, a teologia é uma ciência dinâmica, ela é uma revelação de Deus. E existem coisas que a gente só vai entender, a igreja só vai entender na véspera do apocalipse, da volta de Jesus, porque eu acredito assim. Mas Agostinho de Hipona, ele levou cerca de 16 anos, do ano 400 depois de Cristo ao ano 416, ele levou então 16 anos para escrever um livro. Sabe qual o nome desse livro? A Trindade. Se você quer ler um livro de Agostinho, Santo Agostinho, como ele é conhecido, leia esse livro. Mas Agostinho, ele começa, e eu encerro essa lição com essa revelação que Agostinho teve. Ele diz que começa a pesquisar e a ler e a orar e buscar revelações para falar sobre a Trindade. E ele diz que uma noite ele tem um sonho, uma visão. E ele diz que na visão que ele tem, ele andava numa praia muito bonita, aquela areia branca, linda, um sonho maravilhoso, e aquilo era muito real, da maneira que ele coloca. De repente ele vê um garoto que tinha assim uma conchinha nas mãos, e ele ia lá no oceano, enchia a mão de água no oceano, e ele caminhava alguns metros, e lá distante do oceano ele fez um poço, ele cavou na areia. Talvez você já fez isso ou já viu uma criança fazendo isso. Cavou na areia e ele ia lá no oceano e ele enchia a mãozinha e jogava com a concha, ele enchia e jogava ali naquele pocinho, e pegava água e jogava. E Agostinho, vindo na direção daquele garoto, ele ficou impactado com aquela cena, ele achou bonito. E ele puxa assunto com aquela criança dizendo: "Oi filho, o que você está fazendo?" E eu acho que ele imaginava que aquele garoto dizia: "Eu vou fazer um lago, vou fazer uma piscina, uma fazendinha." Mas ele puxa assunto na visão com aquele garoto: "O que você está fazendo?" Aquele garoto olha para ele assim com muita inocência e fala: "Eu vou tirar toda a água do oceano e vou colocar no meu oceano. Eu vou colocar no meu lago, no meu poço, na minha piscina." Agostinho entende aquilo e não contém. Ele começa a rir. Ele olha para o oceano, ele olha para a conchinha na mão do garoto, ele olha para o pocinho e ele dá uma gargalhada. E quando ele ri, no sonho que ele tem, daquele garoto que queria pegar água do oceano e levar para o pocinho, aquele garoto se transforma num anjo e dá uma gargalhada maior do que a de Agostinho. E começa a levitar e a subir, rindo e rindo, ele fica sem entender, assusta. E aquele anjo diz para ele assim: "Você riu porque eu queria pegar a água com a concha na minha mão e colocar lá na areia da praia. E você, mero mortal humano, quer conhecer a profundeza da divindade, da Trindade e colocar no livro?" E aquele anjo então sobe rindo, dando gargalhada. E ele diz então que mesmo tendo essa revelação, ele ainda escreve, como aquele garoto, pegando a conchinha falando sobre a Trindade. E é assim que nós estamos diante da Trindade. Tudo isso que eu falei aqui não passou de uma conchinha do mistério de Deus, da soberania, da grandeza, o Deus uno em três pessoas, que um dia a eternidade nos revelará. Mas que Deus abençoe a sua vida. Continue um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical e que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o único Deus, seja misericordioso comigo, com você e nos esclareça mais dos seus mistérios. Deus abençoe a sua vida.